programa Assembleia Convida recebe hoje aqui no estúdio da TV Assembleia os dois fundadores e diretores da companhia de teatro Os Sátiros. Nós estamos aqui com Rodolfo Garcia Vasques e com o Ivan Cabral. Eles foram os responsáveis por uma grande revolução na área do teatro e na área urbana aqui também, da reforma urbana da cidade de São Paulo. Foram eles os protagonistas da revitalização da Praça Roosevelt. Eles organizam aqui em São Paulo as Semanas Satirianas, conseguiram aqui fundar uma escola de teatro, de formação de teatro. Então, quero primeiramente agradecer vocês pela presença e homenageá-los aqui, homenageá-los em público pela grande contribuição que vocês deram e continuam dando para a cidade de São Paulo, para o teatro, para a cultura, para a educação também. Nós vamos falar aqui da parceria que vocês têm com as escolas, com atendimento de crianças da periferia, crianças e adolescentes que estão tendo acesso agora aos cursos de teatro. Mas eu queria saber, e os telespectadores sobretudo, como que começou essa história da Praça Roosevelt? Ivan? Então, a gente chegou, quando nós chegamos na Praça Roosevelt, Gianazzi, foi em 2000. A gente já tinha quase 10 anos de estrada. O Sátiros foi mais de 10 anos. O Sátiros foi fundado em 89, em São Paulo, e em 92 a gente foi embora para a Europa. A gente ficou um longo período fora do Brasil e sonhando retomar São Paulo, onde a gente tinha trabalhado por pouco tempo, mas tinha sido muito bacana. E sempre quando a gente pensava na cidade de São Paulo, a gente imaginava sempre o centro da cidade. E quando nós procurávamos um lugar para criar nossa sede, a gente nunca foi muito além do começo da Rua Augusta, do começo da Bela Vista, e o centro da cidade nos interessava muito. A gente sabia o que aconteceria. Foi um projeto pensado, foi um desafio que a gente traçou no início, porque a gente acredita que a arte transforma o entorno. A gente não acredita, a gente tem certeza disso. Então, foi um projeto estruturado, pensado, e a gente chegou na Praça Roosevelt sabendo... quer dizer, a gente se surpreendeu, foi pior do que a gente imaginava que seria, mas a gente sabia sim que a gente poderia fazer um trabalho ali e chamar a atenção de uma população para um trabalho artístico que a gente realizaria ali. Então foi muito bacana. A gente inaugurou o Sátiros na Praça Roosevelt em 2000, dezembro de 2000, e era na época um dos lugares mais perigosos de São Paulo. O Fantástico tinha feito uma matéria há poucos anos, dizendo que a Rua Paim e a Praça Roosevelt eram um dos lugares mais perigosos da cidade de São Paulo. E a Praça Roosevelt, naquele momento, tinha acontecido ali 2 chacinas. Uma numa padaria 24 horas, que é onde é o espaço para latões, e uma outra num bar chamado Corsário, que é onde é o Extra, supermercado. Então, essas duas tragédias meio que mataram a possibilidade de vida na Praça Roosevelt. Então, à noite, um morador não descia para a rua, ninguém passava na calçada dos Sátiros, porque ali era dominado pelo tráfico, pela prostituição. Você seria assaltado fatalmente se você passasse ali. Mas, na verdade, eu acho que a grande revolução nossa, em termos urbanos, foi acender uma luz e colocar uma mesa na calçada. Nada além disso. Eu acho que a gente aprendeu com a ditadura de que a gente não podia ocupar as nossas calçadas, né? A gente ouviu isso das mães da gente, das avós, das tias. Não vai para o centro da cidade, essas calçadas não te pertencem. Não. Então, eu acho que tomar isso é recuperar a cidadania de quem está ali, enfim. Acho que é um pouco isso, né, Rô? Rodolfo, porque na verdade a Praça Roosevelt, no passado, ela foi um centro de cultura também. Nós tínhamos cinemas ali, teatros. Vocês, na verdade, também recuperaram um pouco do histórico. E como foram os primeiros dias? Porque era uma praça que tinha chacina, mendigos, uma praça abandonada, um lugar de alta violência, mas também não foi fácil para vocês implantarem ali, acender essa luz e colocar essa cadeira, essa mesa no meio da rua, com teatro. Como que foi isso? Foi difícil nos primeiros dias, o primeiro momento? Teve apoio, verdade, as pessoas apoiavam, os artistas? Como nós estávamos chegando de fora, porque a gente morou muitos anos fora de São Paulo, éramos forasteiros, apesar da gente ter sido fundado, o grupo ter sido fundado em São Paulo. A gente ficou 11 anos fora. Então, havia um certo estranhamento. Por que a Praça Roosevelt? A gente chegou a chamar jornalistas para ver o nosso trabalho. Eles diziam,
quando vocês forem para um lugar mais seguro, eu vou ver. Na Praça Roosevelt eu prefiro não pisar e tal. Mas, ao mesmo tempo, já tínhamos artistas que nos apoiavam. Por exemplo, o Guto Lacase, ele fez uma exposição lá logo quando a gente abriu. Então, foi um movimento lento, mas a gente teve que aprender a conviver com os traficantes, com as travestis, ameaças de morte a gente sofreu, até durante 5 anos, né? A última ameaça de morte foi em 2005, que a gente sofreu. Então, foi um processo lento, assim, muito complicado, né? E até o momento em que a gente começou também a trazer travestis para trabalhar no grupo e trazer uma certa dignidade para elas e, ao mesmo tempo, dialogar com a realidade delas e ver como é que elas conseguiam viver numa cidade tão dura, né? Tão pesada, né? E, nesse momento, a gente também começa a mudar um pouco a nossa estética, que é a partir de 2003, 2004, a gente começa a falar sobre o que nós vivíamos ali e como era aquilo, e começamos a trazer um público diferente que vai ver no palco um pouco daquilo que a gente via na calçada e que vivia na calçada. Então, é nesse encontro da arte e da calçada que o nosso trabalho se deu a partir desse momento e que a gente lança uma luz sobre uma realidade que a cidade não enxerga muitas vezes, né? Que eu acho que é um pouco a função do artista também, trazer luz para aspectos da sociedade que não estão esclarecidos, que não estão resolvidos, coisas que precisam ser trabalhadas. Esse movimento de vocês da luz, a ocupação da calçada, do espaço público, tem muito a ver com um movimento que nós temos aqui em São Paulo, que foi muito debatido na eleição municipal, em relação à iluminação da cidade, por exemplo, quando se fala em segurança, né, uma das medidas que a prefeitura tem que tomar é iluminar a cidade, mas, sobretudo, levar cultura para a cidade, levar teatro, levar bibliotecas, casas de cultura, enfim, espaços oferecendo cultura, oferecendo educação de qualidade, você diminui a violência, você leva também a cidadania. Eu acho que tudo isso é sintetizado no que vocês fizeram ali, de uma forma, né, iluminando a calçada, levando o teatro. Eu acho que tem uma coisa também bacana, assim, e que talvez de forma quase intuitiva isso aconteceu no nosso trabalho, que era criar uma relação de fato com o que estava acontecendo na praça. Eu me lembro assim, a gente descobriu a palavra mágica que era qual o seu nome? Por favor. Carlos Gianazzi. Eu sou Ivan, tudo bem? E a partir dessa pergunta, já acontece alguma coisa. Então as pessoas deixam de ser anônimas. E a gente descobriu isso com os meninos do tráfico ali, com os meninos moradores da rua, que Você dá identidade para a pessoa. Num primeiro momento eles te ameaçavam, num segundo momento eles tinham um nome. E você também. E eu tinha uma coisa bacana, porque meu pai é analfabeto, é pedreiro, E eu gosto de chegar para esses meninos e falar, de dificuldade eu entendo, assim, eu venho de uma história familiar complicada e tal, então eu sempre vinha com a minha história primeiro. E daí eu surpreendi esses moleques, porque todos eles vinham de uma situação melhor que a minha. Eu falei, é possível, tá? Então você também ser espelho. Mais do que isso, trazer esses moleques e mostrar um universo para eles, né? Muitos trabalham com a gente até hoje. Então, depois de 10 anos... Esse menino que na época tinha 16, 17, hoje é casado, tem carro, é um profissional. Então, eu acho que esse trabalho também foi bacana. Eu disse intuitivo no início porque isso não foi pensado, né? Porque quando você fala em humanidade, você não consegue imaginar coisas. Imagina, a nossa formação nem nos permitia isso, né? Mas eu acho que isso também foi bacana, assim, essa palavrinha mágica, essa frase mágica, né? Qual é o seu nome, de onde você vem, o que você faz, enfim... E você cria uma identidade e a pessoa deixa de ser anônima e passa a pertencer ao teu mundo. Então, talvez se eu pudesse destacar também das questões todas, dessa falta de luz da cidade, talvez fosse essa. A falta de identidades. Então, jogar luz sobre uma cidade é iluminar essas identidades também, né? Então, fazer com que esses indivíduos, esses cidadãos ressurjam e possam ser alguma coisa. Eu acho também que tem uma coisa, muitas vezes o poder público enxerga a realidade social de um ponto de vista de uma estatística de coisas
e não de almas. Então, jogar uma iluminação pública é importante. Mas e a iluminação das almas? Cuidar da saúde, oferecer leitos, cuidar da saúde é importante. E a saúde das almas? E essa é a função do artista. Ele cuida da saúde das almas, ele joga luz sobre as almas, ele cria vias de comunicação pela cidade, né? Se você tiver esse trabalho, que é o trabalho do artista, junto, ele valoriza demais a cidade. A identidade das pessoas, elas começam a se enxergar no espaço público e transformar o espaço público num espaço de almas e não um espaço simplesmente bem pensado do ponto de vista arquitetônico, urbanístico e tal. Porque quem ocupa a cidade são as pessoas, né? E eu acho que isso é importante também, não pensar apenas em termos monetários ou financeiros, mas pensar também quem está atrás desses números, quem são essas pessoas, né? Agora, vocês tinham noção, naquele momento, no ano 2000, de que esse movimento de vocês de implantar o teatro ali daria frutos tão interessantes para a cidade de São Paulo, como a revitalização da praça só foi revitalizada graças ao trabalho de vocês. Se vocês não tivessem insistido nessa ideia, hoje a praça talvez estivesse ainda abandonada. E também do ponto de vista cultural, vocês criaram ali uma grande revolução cultural na área do teatro, abrindo espaço para essa área. Eu queria saber se vocês tinham esse sonho já ou não, porque... Eu quero contar essa história porque é engraçado. O Ivan, quando a gente se conheceu e fundou o Sátiros, o Ivan falava assim, eu quero ser importante para a história do teatro. O Ivan sempre falou isso. E eu falava, meu Deus do céu, o que... eu não sei o que... Eu quero falar coisas que são importantes, mas eu não sei se eu vou ser, né? Mas eu acho que o Ivan era mais convicto do que eu nesse sentido. Ele realmente eu saí de uma universidade de teatro e daí a maior parte dos meus amigos assim, vou para Globo, vou fazer novela, Qual é o teu sonho? Né? Eu falava, eu quero fazer um grupo de teatro, isso era muito claro, e quero ser fundamental para a história do teatro brasileiro. Eu me media no que a Oficina tinha feito, a Arena, era onde eu me via trabalhando, né? Então, mas eu pensava nisso esteticamente, resolver o mundo através da estética, ou seja, você cria uma linguagem, você cria uma possibilidade e esteticamente o mundo vai se resolvendo. Eu acho que esse projeto ele era claro. Um projeto de mudar uma cena urbana, isso não, óbvio que não. No máximo eu imaginava sim, que a gente traria muita gente, muito público para aquele lugar, que a gente criaria ali um centro de discussão, de reflexão, isso sim, política, de resistência, sim. Mas que isso mudaria um entorno, não. Isso... E mais do que mudar um entorno só, é gerar uma escola que atende mais de 1.000 pessoas por ano, que tem bolsas de estudo. Quer dizer, você pensar... E eu acho que esse ponto nós não chegamos, né? Não. A gente chegou a sonhar muitas coisas, mas essa coisa tão concreta e tão vital para a cidade, eu acho que é uma coisa que foi além. Né? Então, vocês, só para o telespectador entender, vocês mantêm 2 espaços do Grupo Sátiros e tem também a escola de teatro, que é esse convênio, que é uma escola pública hoje, né? Seria bom vocês explicarem exatamente como funciona. Eu só explico a escola, então, porque a escola é uma organização social, é uma associação e que é qualificada em organização social e a gente tem um contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Cultura, que nos passa uma verba anualmente para que a gente possa gerir esse trabalho. É um trabalho muito grande. Aquele prédio é do Estado, é da Prefeitura? Prédio é da Prefeitura, cedido para o Estado. Nós temos 2 sedes, uma no Brás e a outra na Praça Roosevelt. E hoje a SP Escola de Teatro ela tem 2 tipos de formação. Formação regular, que forma profissionais, são cursos profissionalizantes, e gratuitos, 2 anos de duração, tudo lá é gratuito. E daí a gente tem pequenos cursos que são de reflexão, de introdução a alguma coisa tal, que duram até 4 meses. E nós temos mais de 1.200 alunos diretos, fora todo um trabalho de internet, todo um trabalho de difusão que a gente faz ali. É um projeto muito grande de análise. Tudo gratuito. E nos cursos profissionalizantes, metade dos nossos alunos recebe. A partir de 2013 vão ser R$ 611 por mês para estudar na escola. Então, é um projeto muito, muito incrível, assim, onde
100% dos nossos alunos saídos da escola são empregados. A gente não dá conta, por exemplo, de estágios. É impressionante. Então, a gente forma lá em luz, em cenário figurino, em sonoplastia, em técnicas de palco, dramaturgia, humor, atuação e direção. Assim, qual a faixa etária que vocês atendem? Precisa ter o segundo grau completo. Não é mais assim que se fala Ensino hoje, médio né? agora, ensino médio. Eu já sou Ensino antigo. médio, Tem que ter um ensino médio e fazer um vestibular. Que também é um vestibular concorrido, bem sério e tal. Mas muito, muito interessante. Você ganha uma profissão, ganha uma possibilidade na vida. É bacana isso para os jovens, porque você imagina que fazer teatro, ou televisão, ou cinema, é só ficar na frente das câmeras e tal. Há um lado maravilhoso que está por trás disso, assim, que é fascinante. Como o pessoal que está aí, né? A gente está aqui no estúdio, tem um monte de gente aqui atrás, e eles são, na verdade, as pessoas mais importantes, mais fundamentais. Nós aqui somos nada, porque tudo é operacionalizado por quem está atrás. E esse trabalho é muito bacana, né? Então, na SP Escola de Teatro, a gente tem formado esses profissionais que hoje atuam em lugares incríveis, assim. Há um mercado potente sendo desbravado, sendo crescido nesse momento no Brasil, para as artes do palco. É a maior escola de teatro da América Latina, né? Ah, tá. Rodolfo, como que a pessoa faz para se inscrever? Qual o endereço que ela deve procurar? Uma pessoa interessada que está assistindo agora o programa. Existe o site da escola, que fornece todas as informações anualmente. Qual que é o site? www.spescoladeteatro.org.br. E, além do site, quer dizer, você pode visitar também a escola ali na Praça Roosevelt, ver as atividades, também tem espetáculos, tem projetos específicos. A gente abre muitas atividades para a comunidade. A ideia é que seja uma escola porosa, uma escola que dialogue com a cidade também. A gente considera isso muito importante. Então, é uma escola aberta a receber visitas o tempo todo. E o período de inscrições para os cursos regulares é a partir de agosto, setembro, né? E para os cursos de extensão, no começo do ano e no meio do ano. Ótimo. E os dois espaços que vocês têm de teatros dentro da Praça Roosevelt? Como que funciona? Bom, nós temos esses espaços já. O primeiro espaço foi em dezembro de 2000, como o Ivan falou, a gente abriu. É uma sala pequenininha, né? Mais aconchegante e tal. O segundo espaço, ele funciona um pouco mais para frente, na outra ponta da praça. A gente tem esse espaço desde 2005. E os dois têm espetáculos de teatro, a gente tem oficinas também do grupo, apresentamos espetáculos sempre em temporada regular, e é lá que está nosso coração, né? É lá que pulsa o nosso trabalho. A gente convida artistas também para se apresentarem, não é só nosso espaço. A gente tenta fazer um diálogo o tempo inteiro com a cidade, e eu acho que isso que é o importante, né? Você está o tempo inteiro dialogando com a cidade, com os outros grupos, outros artistas, perceber que um trabalho como o nosso, como o trabalho do teatro, tem que ser uma ágora, tem que ser um espaço de debate, onde as pessoas possam exprimir suas opiniões e trocar ideias, né? A Rua Augusta, ela foi também, de uma certa forma, revitalizada, virou um ponto de cultura também, e ela, na verdade, desemboca lá embaixo, na Praça Roosevelt. Vocês percebem que aumentou o público por conta disso, na Praça Roosevelt? Há uma relação entre Rua Augusta e Praça Roosevelt? Na verdade, a gente acham? chegou... Eu posso ser bem assim, metido? Uhum. Eu acho que todo o processo da Augusta foi... Em função da Praça função da Roosevelt, porque movimento. a Roosevelt veio antes. O Baixo Augusta ele começa mais ou menos em 2005, talvez. Então, eu acho que é um movimento que foi subindo, assim, que alguns teatros foram aparecendo também na Praça Roosevelt. Eu acho que foi uma via de mão dupla ali, assim, porque muita gente que fez o Baixo Augusta trabalhava na Praça Roosevelt. E hoje, pessoas do Baixo Augusta estão na Roosevelt fazendo coisas. Então, eu acho que esse movimento aí do teatro, e por isso que eu acho bacana a gente pensar que é um movimento, e por isso eu falei lá que a gente poderia resolver o mundo esteticamente, enquanto coletivos importantes que vão determinando coisas pelo mundo e tal,
eu acho que esses grupos eles foram determinantes, sim, no processo de construção de todo o centro ali. Eu acho que... Inclusive porque eu acho que a gente, com o que aconteceu na Roosevelt, serve também de paradigma para outras transformações que vão acontecendo ali na região. Então, existem outros grupos de teatro que também estão buscando fazer esse tipo de trabalho em outros pontos da cidade. Então, você vê luzes teatrais que vão iluminando. Tem projetos super vitoriosos, assim, por exemplo, o pessoal do Faroeste, ali perto na Cracolândia, que é um trabalho genial que eles fazem. Então, na periferia também, né? Na periferia tem imensos grupos fazendo coisas muito bacanas. Tem os saraus, né, hoje de poesia. Nossa, a Cooperifa, do Sérgio Vaz, que faz um trabalho genial, assim. Então tem muitos focos, tem muitos polos aí de construção artística que eu acho que são importantes. A cidade não... Eu acho que isso que é legal pensar é que a cidade de São Paulo ela pode parecer uma monstruosidade de concreto, mas atrás disso tem arte pulsando, tem gente construindo, tem vida, né? Você vê o Oficina na Jaceguai, né? Aquela rua que parece assim, um beco de concreto, mas ali tem vida, tem o imaginário da cidade vive ali também, né? Isso que é legal. Você vê, por exemplo, vem artistas estrangeiros para São Paulo, os caras querem conhecer onde é a Oficina, onde era o Arena, querem conhecer o prédio onde ficava o Arena, ali na Teodoro Baiman, né, que é ali do lado da Praça Roosevelt. Quer dizer, tudo isso constrói o imaginário de uma cidade tão difícil como São Paulo. Nós vamos só fazer um rápido intervalo e voltaremos aqui entrevistando aqui o Rodolfo, o Ivan, os fundadores e diretores da Companhia de Teatro Os Sátiros. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, recebendo o estúdio da TV Assembleia, o Rodolfo Garcia Vasques e o Ivan Cabral, que são os fundadores e diretores da Companhia de Teatro Sátiros. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês, até como educador, eu sou diretor de escola pública e professor de história também, da rede pública e da rede privada, e nós na educação utilizamos muito teatro, né, como uma metodologia educativa. O teatro ele é um grande auxílio para os educadores, como a música também. E eu queria saber qual foi o impacto do teatro na vida de vocês? O teatro transformou a vida de vocês, a prática de vocês, a visão do mundo de vocês, porque eu conheço várias pessoas que dizem isso, que o teatro transforma a vida da pessoa. Ivan? Sim, o teatro mudou totalmente a minha vida, né? Eu sou do interior do Paraná e eu cresci sabendo que um dia eu iria para Curitiba e cresci sabendo que eu estudaria administração de empresas. Assim, eu não tinha muita escolha, assim. Meu destino seria aquele. Eu cheguei em Curitiba, obviamente, fazendo administração de empresas e trabalhando num banco. Cheguei a operar na Bolsa de Valores, fui trabalhar numa corretora e tal. Quando eu descobri o teatro e eu acho que o teatro me salvou, assim, de um monte de coisas, porque eu era muito infeliz e teria sido uma pessoa muito estressada e muito distante do que a minha alma pedia de verdade. Eu acho que o teatro me faz o tempo inteiro ser uma pessoa melhor. O teatro ele me traz de volta o tempo inteiro para uma origem, para um lugar onde eu começo de novo. Eu acho que o teatro ele te dá essa possibilidade também de não ter certeza das coisas, de ter dúvidas, de não ter medo de coisas que todo mundo tem medo o tempo todo, né? Porque a instabilidade que o teatro te dá, né? Nós todos, a maioria dos meus amigos, a gente não tem carteira assinada, a gente não tem salário, a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Não tem estabilidade no emprego. Não tem estabilidade nenhuma, não tem plano de saúde, não tem... Então, isso tudo te dá uma incerteza na vida que é muito complicada, né? Mas eu acho que esse estado também, ele te revela outras coisas, né? Eu não sei, eu gosto de pensar que o artista ele está em sintonia com outras possibilidades, assim. Eu acho que essa coisa do artesão, que reinventa o mundo e que cria, que busca outras possibilidades para a sua vida. Eu sou mais feliz assim, de verdade.
percebo assim meus irmãos e tudo, com aquela coisa super racional, super eu gosto, eu gosto da minha instabilidade, eu gosto de pensar que eu tenho uma liberdade que eu posso e que eu não tenho certeza da vida, e que eu ainda estou procurando, e que eu quero chegar ao final da minha vida procurando. Eu não encontrei nada, entende? Então, acho que é mais ou menos isso. Eu me comparo muito ao meu pai, que era pedreiro, que também vivia instabilidade, que trabalhava em obras, mas era um cara também que não tinha certeza de nada, e que não... eu gosto de pensar, eu vejo meu pai o artesão, essa figura, ela me impulsiona para poder imaginar que o teatro pode me salvar, mesmo nas minhas incertezas e nas minhas inseguranças. Bem. Rodolfo, qual foi o impacto do teatro na sua vida? Essa pergunta é difícil, viu, Janás? Porque, assim, eu sou um paulistano, né, assim, suburbano, do bairro do Carandiru, e estudei na GV, fiz administração de empresas, ao mesmo tempo que estudava ciências sociais na USP. Então, eu era meio esquizofrênico, eu não sabia exatamente qual era o meu lugar no mundo. Fui ter uma carreira de executivo numa multinacional e, com 23 anos, ganhava quase o dobro do salário do meu pai e poderia ter uma vida confortável com uma carreira pré-definida, mas já nas ciências sociais eu sentia que alguma coisa não se encaixava naquele mundo cor-de-rosa. Mas mesmo assim eu achava que as ciências sociais, a sociologia, faltava alguma coisa de concreta na relação com o mundo e com o outro. E comecei a fazer um curso de mímica, achei interessante, fui fazer um curso de teatro como ator, mas eu era péssimo ator, aí resolvi ser diretor e daí eu me apaixonei pelo teatro como uma possibilidade de encontro com o mundo, assim, de encontro com o que é diferente, de se colocar, de colocar a tua percepção do mundo, de dialogar, de provocar transformações em você e no outro. E eu acho que isso que o teatro me fez encontrar essa forma de estar no mundo que eu não conseguia encontrar nem na administração, como executivo, nem nas ciências sociais, que é esse diálogo com o espectador, com o outro, esse diálogo potente com o mundo, assim. Eu acho que o teatro me fez ser uma pessoa melhor, com certeza. E agora eu queria falar um pouco com vocês sobre as Satirianas, uma saudação à primavera, que é um movimento importantíssimo hoje na cidade de São Paulo, no estado, no Brasil, que é uma referência hoje nacional de teatro. Como que funciona? São vários espetáculos, 72 horas, é isso? De 72. De atividades. Vocês não dormem? É uma loucura. Tem debate, tem seminário, tem apresentação, tem música, tem tudo, tem teatro. Mas antes eu gostaria de lembrar que as Satirianas é um projeto de lei teu. Tem a lei que nós aprovamos você aqui. E daí, hoje está no calendário oficial do Estado de São Paulo. Só lembrando, é a Lei 13.750, né, de 2009. De 2009. Que, na verdade, é uma homenagem a vocês. Nós aprovamos aqui para incluir no calendário estadual essa grande atividade de teatro que já virou um patrimônio cultural aqui de São Paulo. É um grande reconhecimento e queria só lembrar que foi você que batalhou isso. E a Satiriana, sim, inclusive nesse momento ela está concorrendo a um prêmio importante aí como evento do ano de 2012. Eu acho que é a grande festa do Teatro de São Paulo, né, Rob? É a maior festa de teatro em São Paulo. São 4 dias, é um carnaval, né? É um carnaval de celebração, eu acho. Celebração à vida, à cidadania, à arte, à cultura, onde as pessoas se encontram, os artistas vêm porque eles querem oferecer um presente para a cidade. Ninguém ganha para estar ali. As pessoas estão ali porque querem dividir com a cidade. Não se cobra nada por nenhuma das atividades. São mais de 300 eventos
entre espetáculos de teatro, de música, exposições, performances. Isso nos teatros e na praça agora, nos né? teatros, na praça Vocês... e em outros teatros da cidade também. Tá, não... Então, é uma coisa que pega a cidade como um não todo. se restringe só aquele espaço. Não, ali é o coração, mas certo. tem outros ele pontos vai até da para a cidade. periferia, Nossa, enfim, que tem um monte de lugares Então, aí. isso que é maravilhoso, você pensar... Porque eu acho que há uma redução muito grande da atividade artística a uma atividade mercantil. E nas Satirianas, não, ninguém pensa em dinheiro. As pessoas estão pensando em se divertir, fazer arte, trocar com o outro. E o espectador também. O espectador define o preço do ingresso. Se ele quiser pagar 10 centavos, ele paga. Se ele quiser pagar 50. A questão não é financeira. A questão é cidadania, expressão de arte. E é por aí que vai as Satirianas. E agora, com a reforma da praça, isso ficou ainda mais forte. A gente fez esse ano, que foi agora no começo de novembro, a maior Satirianas de sempre. Então, são 300 eventos. Isso significa que são 300 coisas em várias apresentações. Então, são milhares de apresentações, porque cada uma dessa coisa pode se apresentar várias vezes. Por exemplo, dentro das Satirianas, vários espetáculos tiveram 5 apresentações. Então, foram milhares de apresentações, são milhares de artistas que participam. A gente imaginou que esse ano a gente atraiu para a praça mais ou menos 40 mil pessoas, dentre todas as atividades que a gente fez lá. Então, é uma grande celebração, que vai desde o artista super importante, famoso, que tem muitos anos de estrada, até um jovem que está se iniciando no teatro naquele momento. Então, a Satirianas tem isso também, de confraternização, de encontro. É bem bacana. E acontece sempre no mês de setembro? Então, acontece sempre na primavera. Certo. E a primavera começa 21 de setembro, mais ou menos. Vai até dezembro, é isso? Isso. Então, a gente já fez Nesse Satirianas período. setembro, outubro, novembro. Não Esse tem ano a gente mês fez específico. novembro, na primavera. Satirianas, uma saudação à primavera. Para os gregos, a primavera era o renascimento, era a colheita, o vinho. Então, e a gente aqui também brinda a primavera como vamos começar de novo, acreditando na vida, nós somos capazes e vamos vencer. Tá. E vocês começaram em 2007, a primeira Satirianas? Não. Primeira Satirianas, a história é muito longa. Começou, a gente fez uma em 90. A primeira foi em 90. Depois a gente retomou na Praça Roosevelt logo no começo, 2002. 2001. Mas sempre muito pequena, sempre só dentro dos sátiros, enfim. 2007 ela toma uma dimensão maior. Tá, eu me lembro. Foi a primeira que eu participei, Exatamente. foi em 2007, então o primeiro contato. Que ela tem uma coisa maior, mas a gente já vinha fazendo isso. Na verdade, ela surge como uma resistência, assim, é bacana isso, de deixar a arte acordada, vamos ficar trabalhando, no início, eu me lembro assim, lá no começo, na Praça Roosevelt, aliás, a primeira que a gente fez na Praça Roosevelt, a gente mandou a release anunciando que a gente ficaria 70 e tais horas acordado com o espetáculo, e de repente, no meio da noite, assim, sei lá, de quinta para sexta, chegou um canal de TV para fazer uma matéria, sabe? Tinha 3 pessoas dentro do Sátiros, então era mesmo resistência, né? Até ganhar essa dimensão que tem hoje, que é um evento muito grande. Mas a primeira, que foi em 91, era um período muito difícil da cultura brasileira, porque foi o período Collor, em que não havia verba para cultura nenhuma, todos os projetos de apoio à cultura tinham sido cancelados. E naquele momento nós dissemos, nós temos que resistir. E nós temos que dizer, a cultura não vai morrer. A gente chamava até de vigília cultural. Era uma vigília cultural. O objetivo era justamente manter viva a chama da arte durante 4 dias sem morrer. Uma forma de resistência mesmo. Mas até hoje, eu acho, né, a gente vive numa sociedade que os seus valores estão muito desintegrados, né? Tudo está perdendo sentido. Então, para nós ainda faz muito sentido pensar numa resistência, sabe? Pensar que a arte pode mais, os artistas podem mais, e eu acho que é isso que faz das Satirianas uma coisa tão especial e tão única, porque não existe um modelo de festival como esse no mundo. É muito singular, porque são 300 eventos em 4 dias. Né? E tem gente, por exemplo, que passa o dia inteiro, chega de manhã e já vai ficando e fica até de madrugada assistindo não sei quantos eventos. Tem gente que vem de fora, já virou uma atração turística. Quer dizer, é
É uma coisa muito sui generis, né? Muito especial. Vocês têm acesso ao financiamento das leis de cultura, de incentivo? Vocês conseguem? Porque o Brasil investe tão pouco em cultura. Nós temos hoje um movimento no país para que o Brasil invista no mínimo 1% do seu orçamento em cultura. A gente não chega a isso aqui no estado de São Paulo. Nós estamos agora, nesse momento, preparando a votação do orçamento de 2013. O orçamento é de 173 bilhões de reais. O orçamento geral para a cultura não chega a ter R$1 bilhão para essa cultura do estado de São Paulo. Na prefeitura também, a prefeitura tem um orçamento de 300 milhões de reais, no orçamento de 50 bilhões, né? Então se investe pouco. E acho que eu imagino que para vocês também seja difícil, assim, não há muito investimento. Eu acho que vocês buscam caminhos alternativos. A questão das políticas públicas é uma questão, para a cultura, é uma questão muito complicada, porque se a gente for discutir a Lei Rouanet, elas têm uma série de questões ainda que precisam ser resolvidas. Eu acho que falta uma atenção maior para se resolver esses problemas, né? Existem distorções nas políticas para a cultura que têm que ser resolvidas a longo prazo. É uma coisa que exige muito. É óbvio que nós andamos muito em relação ao período Collor, por exemplo, né? Mas ainda tem muito a ser feito. Agora, no caso específico das Satirianas, por exemplo, como é uma celebração, nós não teríamos como entrar com um projeto na Rouanet ou qualquer coisa para bancar mais de 1.000 artistas e 300 eventos. Seria, do ponto de vista financeiro, isso seria inviável, né? É muito difícil. Então, a gente conta com algum apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e algum apoio do Estado, só para a gente ter a condição mínima para realizar o evento. É mais uma festa mesmo. Tem um outro projeto de vocês com os adolescentes, que vocês organizam um curso de formação também, principalmente com alunos da periferia, alunos de escolas públicas. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse projeto. Então, esse projeto é baseado em experiências que a gente teve fora no Brasil, né? Em especial na Alemanha, em que a gente trabalhava com adolescentes, questões da adolescência, né? E através de uma emenda parlamentar que foi concedida pelo teu mandato, inclusive, né? A gente conseguiu formar um núcleo estável de adolescentes que discutem, debatem, transformam em teatro a experiência de vida deles. A experiência de vida deles é muito diferente das gerações anteriores, né? Esses meninos, eles já nascem com um PlayStation na mão, com um mouse na mão. A relação deles com a realidade, com a vida, as questões que eles têm são outras. E o teatro é uma forma maravilhosa de trazer isso para o palco. E eles, depois, quando eles se apresentam para os outros adolescentes, nas escolas públicas onde a gente se apresenta, você percebe que eles se veem ali representados e eles querem debater aquelas questões, eles querem discutir as questões de cidadania deles através do teatro. Então, para nós, é um projeto muito especial, muito importante e transformador. Se você pega o depoimento de um desses adolescentes, você vê que o teatro transformou a vida dele e faz com que ele se perceba no mundo, perceba o lugar onde ele vive, as pessoas com quem ele convive, as questões que realmente preocupam, como discutir essas questões. Então, é um projeto muito especial para nós e muito importante para os adolescentes que nele se envolvem ou assistem aos trabalhos também. Vocês que nunca param, vocês consolidaram, como nós discutimos aqui, a Praça Roosevelt, a escola de teatro, vocês têm Satirianas. Vocês revitalizaram, inclusive, a Praça Roosevelt de uma tal maneira que aquele espaço ficou altamente valorizado. Vocês foram responsáveis pela valorização do lugar. Qual o próximo passo agora? Vocês pensam em se instalar em outra região da cidade, uma região carente também, que precisa de uma intervenção dessa, pelo teatro, pela arte, pela cultura? Eu acho que sim. Eu acho que é muito bacana quando você se sente pertencendo a uma cidade de verdade, quando você se sente útil, quando o teu trabalho passa a ser reconhecido ou movido por alguma comunidade, né? Então, eu acho que o que aconteceu na Praça Roosevelt é fantástico, assim, é lindo olhar agora e analisar nosso percurso, né? São
São 12 anos de caminhada ali, é muito bacana. E eu acho que a cidade de São Paulo ela está sangrando, né, Genásio? Assim, tem muitos pontos aí que você pode fazer coisas e que... Então a gente tem pensado muito nisso, assim. Onde que a gente seria útil? Num primeiro momento a gente falou Cracolândia e tal, acho que não. Depois a gente falou, não, já tem um projeto lá, né? Já tem o projeto do Nova Luz, enfim, alguma coisa já está sendo pensada para lá. Onde ainda não se pensou alguma coisa e que a gente, enquanto cidadão mesmo, enquanto podia atuar e tentar modificar esse entorno. Então, a gente tem pensado nisso, a gente tem olhado para a cidade e deve aparecer, né, Rodolfo, umas ideias aí. Agora, é incrível você olhar, por exemplo, hoje a Praça Roosevelt, à 1h, um casal andando com um carrinho de bebê. À 1h, no centrão de São Paulo, com toda a segurança do mundo. E falar assim, meu Deus do céu, eu ou nós, como artistas, contribuímos para chegar a esse ponto. Né? E você vê que você, de alguma forma, contribuiu para a transformação de uma região da cidade que melhorou muito a qualidade de vida. Né? Você vê os skatistas andando à 1h lá, numa boa, sabe? Circulando. Agora, a cidade precisa de mais lugares assim, mais lugares em que as pessoas cheguem, discutam, debatam, abram aquelas feridas, né? Cuidem delas para que depois aquelas regiões se transformem. Então, por outro lado, existe uma outra questão que é a especulação imobiliária, né? Quer dizer, você faz tudo isso e daí os aluguéis aumentam, o custo da região aumenta, aí vai chegar um restaurante muito chique, vai chegar um supermercado, uma agência bancária, e daí aqueles que fizeram aquele movimento, de uma certa forma, acabam sendo expulsos. Se você pensar, isso é triste também. E eu acho que deveria haver uma legislação que protege esses artistas ou essas pessoas que são responsáveis por uma renovação do espaço público, né? E que depois não conseguem segurar uma especulação imobiliária, né? É muito difícil para nós, como artistas, lutar contra a lei do mercado. A lei do mercado é mais poderosa, né? E a praça ela foi reformada agora, foi em outubro, né? Foi. Pô, a gente já viu 2 estabelecimentos queridos irem embora, né? O primeiro foi uma livraria que era incrível, HQ Mix, que estava ali na praça já há alguns anos. E mais recentemente a papelaria, que também era tradicional da praça, né? Então você vê essas coisas se fechando com muita dor, né? E obviamente o que se abre no lugar disso? Lugares elegantes, caríssimos, enfim. Que não tem a ver com aquela realidade cultural. Com não tem a ver. Quer dizer, até pode ter, Genásio, mas eu não sei se o centro da cidade, se a tradição do centro da cidade de São Paulo vai ser essa. Que é a da Vila Madalena, e que eu acho legítimo, é bacana que a Vila Madalena exista, que é a da Vila Nova Conceição, que é muito legal também, mas são características diferentes. Querer transformar um espaço da cidade, como a Praça Roosevelt, espelho desses lugares que eu citei, é impossível. Então, acho que cada lugar ela tem que reconhecer o seu espaço. Por exemplo, eu acho que a Praça Roosevelt é cultura popular ali, os skatistas, é deles aquele espaço. Porque durante todo esse tempo que a gente falou aí, que a gente lutou, passou lá na Praça Roosevelt, e que tinham todos esses problemas, os skatistas foram fiéis à praça. Eles nunca abandonaram, eles continuaram indo lá. Grandes campeões do skate vêm da Praça Roosevelt. Então, isso é cultura popular, isso é legítimo, né? Agora, tirar esses caras dali, dizer que agora é um lugar de bacanas e tal, isso... Não sei. Eu não sei se se segura isso, sabe? Entendi. Eu acho que nós podemos aqui pensar na possibilidade de apresentar um projeto de lei ou uma proposta para fazer o tombamento daquele espaço, por exemplo, para preservar os teatros ali existentes. Eu acho por que exemplo, é uma possibilidade que nós vamos estudar, viu? Eu me proponho aqui até fazer esse estudo com a nossa assessoria jurídica para ver se cabe uma proposta de tombamento do espaço. Eu acho que vale a pena pensar nessa ideia, muito viu? legal. Porque isso não pode se perder, não pode, imagina. Eu acho que porque é uma história da cidade. Com certeza, né? Agora, nós estamos já chegando ao término do programa, mas eu lembrei muito de uma frase quando você disse, Ivan,
de uma lâmpada na calçada e uma mesa, né, que aquilo foi altamente transformador. Eu lembrei daquela frase do cineasta Glauber Rocha, quando ele fala de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né, que você pode fazer cinema. Claro. Dessa maneira, vocês fizeram teatro, revitalizaram uma parte importante da cidade de São Paulo e espero que vocês visitem outras regiões também, façam o mesmo com outras áreas da nossa cidade. Mas, sobretudo, que esse movimento de vocês sirva de exemplo para que outras pessoas tenham esse tipo de iniciativa também. Nas suas cidades, aqui muitas pessoas estão assistindo esse programa, no interior paulista, na Baixada Santista, na Grande São Paulo. Então, esse movimento ele pode ser um espelho também para que outras pessoas façam o mesmo em outras regiões e mesmo aqui na cidade de São Paulo. Porque a cidade de São Paulo é muito grande, é uma cidade-país, né? Uma cidade que tem várias facetas, vários territórios. Enfim, eu quero encerrar agradecendo a presença de vocês nessa entrevista, mas homenageá-los sempre pelos presentes que vocês têm dado para a cidade de São Paulo, Praça Roosevelt, Satirianas, os cursos que vocês oferecem, a escola de teatro, que é uma escola pública, a revitalização do teatro na cidade de São Paulo, enfim, muito obrigado mesmo. Obrigado você. Em nome de toda a cidade de São Paulo, em nome do Estado, em nome da Assembleia Legislativa. Grande companheiro, obrigado. Obrigado. Obrigado.